E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, nós estamos diante de um tema que muitas vezes é mal entendido. Quando a gente fala sobre a questão da esperança, que não traz confusão, a esperança do crente. Quando Paulo está escrevendo isso, eu quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia, no capítulo 5, no verso 1, Paulo começa o texto dizendo assim: olha, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai encerrar esse assunto aqui no versículo 5, dizendo exatamente isso. Olha, veja bem, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O cristão é alguém que não vive amargurado. Ele pode estar triste, mas não está abatido. Ele pode estar triste, mas ele não está acabado. Ele pode estar passando por problemas difíceis, mas a alegria do Senhor é a força dele. Ele tem força para sobreviver. E quando nós olhamos para isso aqui, irmãos, a primeira coisa que nos vem à mente é uma das coisas mais importantes que não é falada hoje. É a questão da conversão, do novo nascimento. Sabe por quê, irmãos? Existe um conceito hoje no evangelicalismo moderno que as pessoas não existe mais conversão, novo nascimento. Conversão é mudança de vida, é mudança de atitude, é mudança de rumo, é uma nova criatura, é um novo nascimento em Cristo. As pessoas hoje, elas são convidadas a fazer adesão a um sistema, a fazer adesão àquilo que o pregador muitas vezes está falando, sem novidade de vida, sem novo nascimento. Isso aí não é cristianismo. Jesus começou seu ministério falando sobre arrependimento, sobre conversão. João Batista preparou a vida de Jesus pregando o batismo de arrependimento. Sem nova vida não existe arrependimento, não existe conversão. Por que isso, irmãos? Somente uma pessoa convertida, nascida de novo, é que recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo entra na vida da pessoa. Então, veja bem, essa conversão, essa nova vida, é uma necessidade não secundária, mas uma necessidade primária na vida do cristão. É a primeira coisa que tem que acontecer na vida do cristão. E hoje, infelizmente, irmãos, a gente não está prezando por isso. E as pessoas se encontram tristes, as pessoas deprimidas. Irmão, eu estava conversando com um pastor que é psicólogo e ele atende pessoas aí no consultório dele. Ele falou: pastor Pedrosa, eu nunca vi na minha vida como estou hoje atendendo pessoas que dizem ser cristãs, com problemas psicológicos, mas no fundo não é psicológico, é espiritual. Quando eu começo o tratamento, daí 2, 3 conversas, 2, 3 consultas, eu descubro que o problema é espiritual. Por quê? Não houve realmente uma conversão, um novo nascimento. Então não existe essa alegria do Espírito Santo na vida da pessoa, dela se doar ao Senhor e ela viver uma vida para o Senhor. Então ela começa a almejar algumas coisas diferentes para a sua vida. Então a pessoa nunca está contente com o que ela ganha, nunca está contente com o que ela tem, nunca está contente com o que ela possui. A questão das pessoas é ter e obter, é conquistar. Não que isso é pecado, irmãos, mas não é o necessário. O necessário Jesus nos dá, que é o pão de cada dia. E muitas vezes, irmãos, se nós não tivermos alicerçados na palavra do Senhor, pela influência de um mau cristianismo, nós somos induzidos a esquecer a salvação, esquecer o novo nascimento, esquecer a comunhão com Deus e procurar a ter e obter. Irmãos, muito cuidado com isso. Sabe o que acontece?
para nós recebermos o Espírito Santo, na conversão, existe uma mudança radical em nossas vidas. Porque quando você começa a ler aqui, olha só, Paulo vai escrevendo aqui, e quando chega no verso 8, Paulo diz assim, olha, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 9 agora, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então veja bem, existe uma mudança radical na vida da pessoa que aceitou a Jesus e que Jesus nasceu no seu interior, que ela foi batizada com o Espírito Santo. Como Paulo diz aqui, a esperança nos faz confusão, porque o amor de Cristo é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então essa mudança agora é radical. A pessoa pensava em si próprio, agora ela não pensa só em si própria, ela pensa em si e no Senhor. A pessoa pensava em fazer mal, mas agora ela pensa em fazer o bem. A pessoa pensava muitas vezes em outras coisas, mas ela pensa agora no Senhor. Por que isso, irmãos? Porque o Espírito Santo está agindo na pessoa. E quando o Espírito Santo está agindo na pessoa, lá no interior da pessoa, a pessoa tem alegria. Mesmo diante das dificuldades, ela tem alegria. E quando nós olhamos para o texto bíblico aqui, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós engolimos o que é pregado em muitas mensagens hoje. Nós passamos a querer conquistar. Mas olha o que Paulo diz aqui no versículo 3 e no versículo 4. E não somente isso, que Paulo está falando exatamente sobre o novo nascimento, sobre a conversão, sobre a entrada pela fé na graça. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o que? Paciência. Se nós não tivermos esse Espírito Santo agindo em nós não vamos ter paciência para suportar nada. Nós vamos estar sempre amargurados, angustiados, deprimidos e muitas vezes revoltados. Só quem vai dar paciência é o Espírito Santo. E o verso 4, Paulo fala assim, ó, e a paciência produz a experiência, e a experiência a esperança. Por quê? O Espírito Santo lá dá suporte para a pessoa suportar todas as provas da vida. Sem o Espírito Santo, irmãos, a luta vem e ela não passa, ela permanece. A pessoa vai sofrer as consequências. Com o Espírito Santo, as lutas vêm e passam. E a pessoa não é abatida. Por mais que ela sofra, ela vai estar sempre contente e alegre. Isso aí, irmãos, sofrer as consequências é masoquismo, não é isso não. A pessoa lá dentro dela existe uma esperança de um dia melhor, de um momento melhor, de algo novo que Deus vai fazer na vida dela. A pessoa que não nasceu de novo não entende isso. Essa pessoa é masoquista. Essa pessoa, irmãos, o que é isso, irmãos? Mas quando nós olhamos para isso, dessa mudança radical, sabe o que acontece? Isso traz, sabe o que, irmãos? Uma motivação gloriosa dentro da pessoa. Essa paz que o Espírito Santo traz agora na vida da pessoa, essa esperança que não traz confusão, que é derramada pelo Espírito Santo, essa esperança agora, essa paz, irmãos, ela é algo glorioso dentro do cristão. Ele não troca isso por nada, irmãos. Nada. A comunhão dele com Deus está em primeiro lugar na vida dele. Ele não troca por uma festa, ele não troca por um churrasco, ele não troca por um passeio, ele não troca por nada. Sabe por quê? Isso passa a ser uma motivação gloriosa dentro dele. Ele tem alegria, tem prazer de estar na casa do Senhor, cultuando o Senhor, glorificando o Senhor, louvando, adorando. Para ele o prazer dele vem lá de dentro e ele abre a boca com gratidão ao Senhor. Ele não é impulsionado por um animador de auditório. Quando existe isso dentro da pessoa, a pessoa tem que ser emotivamente emocionada por um animador de auditório. É o que acontece hoje.
Abre a sua boca e dá glória. Faça isso, faça aquilo. Isso não é de Deus, irmãos. O que é de Deus é quando está lá dentro de nós, do nosso interior, flui esse rio de águas vivas que salta para a vida. É algo glorioso que está lá dentro de você e você não consegue suportar. Você abre a boca e dá glória, aleluia, e Deus é glorificado pela tua vida. Oh, irmãos, nós estamos vivendo dias, irmãos, que isso é esquecido em nosso cristianismo. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Voltando ao versículo 1, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que traz essa paz é a comunhão gerada pelo Espírito Santo. Por quê, irmão? Sabe o que acontece? Na nossa vida, nós temos muitas barreiras. E barreiras, muitas vezes, aos nossos olhos, intransponíveis. Você não consegue pular. Mesmo você colocando uma escada, você não vai conseguir pular. E só quem vai dar força para você vencer é esse Espírito Santo que Deus nos dá. Só quem vai dar passo para você conseguir pular essa barreira, e a esperança para você pular essa barreira, esse obstáculo, é só o Espírito Santo. Porque se não for Ele, meu irmão, você vai ter um gigante todo momento na tua frente. E o que não falta em nossas vidas são barreiras que para os nossos olhos são intransponíveis. Não, agora eu não consigo passar daí. Mas com as mãos de Deus, irmãos, atuando em nossas vidas, com o Espírito Santo nos impulsionando lá dentro do nosso coração, por maior que seja o gigante, o nosso Deus é maior. Por maior que seja a dificuldade, o nosso Deus é maior. Lá dentro de você existe essa força propulsora que leva você a pensar assim: eu sei que esse gigante, aos meus olhos, ele é imbatível, mas eu tenho um Deus que nunca perdeu uma batalha. Irmãos, nós esquecemos disso, irmãos. E nós não podemos esquecer disso. Deus faz o melhor para nós. Deus tem tudo de melhor para nós. Paulo escrevendo esse texto aqui, ele nos alegra muito, irmão, com isso. Isso aqui é uma injeção de ânimo em nossas veias. É uma injeção de fortalecimento da nossa fé. É algo para nos dar, é uma vitamina do céu para fazer a gente, irmãos, parar um pouco e pensar, falar assim: eu sou mais que vencedor, como diz lá no capítulo 8, por aquele que me amou. Eu já não sou mais um vencedor, sou mais que vencedor. Eu estou aqui nesse mundo, muitas vezes sofrendo, gemendo e chorando, mas eu tenho um Deus lutando por mim. Irmãos, outra coisa, irmãos, por que Deus age dessa maneira dentro de nós? Sabe por quê, irmãos? Porque isso é realizado pela fé em Deus, que é nos dado exatamente aqui. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sendo, pois, justificado pela fé. A fé levou a justificação. Agora a fé na obra de Cristo que te salvou, traz o Espírito Santo. E agora o que você tem? Dentro de você existe o Espírito trabalhando, que dá fé para você realizar as grandes coisas que você necessita para o seu dia a dia. Irmãos, quando se fala em fé hoje, meu Deus, aonde está a nossa fé? Muitas vezes está na sola do pé, né? Não está na nossa cabeça, está na sola do pé. Muitas pessoas hoje, a fé dela, meu Deus, está escondida. Mas quando nós temos o Espírito Santo, irmãos, agindo em nossas vidas, nós realizamos todas as coisas pela fé. Eu sei que muitas coisas é impossível acontecer, mas pela fé, a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Tudo. E se tudo é possível ao que crê, não existe nada que não possa acontecer pela fé. É por isso que o escritor aos Hebreus, capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se crê. Então, a crença vem pelo Espírito Santo, que nos dá fé para ver o sobrenatural. Irmãos, aonde está o sobrenatural
na nossa consciência hoje. Aquilo que Deus faz, não é o que Deus fazia, é o que Deus faz. O que Deus pode fazer. Deus pode mover montanhas que nós achamos que é impossível mover, mas o nosso Deus pode mover, irmãos. Mas aonde está a nossa fé? Como Jesus falou para os discípulos, homens de pequena fé, até quando vou estar convosco e vocês vão estar sofrendo? Até quando nós temos o Espírito Santo de Deus agindo em nós e vamos sofrer por falta de fé, irmãos? Ô irmãos, vamos buscar de Deus aumentar a nossa fé. Sabe por quê, irmãos? Quando nós olhamos para tudo isso, existe uma coisa: as condições favoráveis para a nossa vitória, quem preparou foi Deus. Tudo isso aqui são condições favoráveis para a nossa vitória. Vitória pessoal, vitória na vida familiar, vitória na nossa vida cristã, na nossa vida cristã, que é muito interessante isso aqui. Tudo isso aqui é para nós vencermos, termos força para vencer, fé para vencer, tudo para vencermos as adversidades da vida, as angústias da vida, as tristezas da vida, porque senão, irmãos, sabe o que acontece? Acaba-se a esperança. E quando acaba a esperança, acaba o ser humano. Um ser humano sem esperança é uma pessoa inerte no mundo. O nosso irmão Charles Chaplin, ele tinha uma frase que eu gosto muito. Ele dizia assim: um homem sem iniciativa própria, sem esperança, é como um cão que se alimenta embaixo da mesa de alguém. Só come migalhas. Um homem sem iniciativa própria, sem esperança, é como um cão que se alimenta debaixo de uma mesa, só come migalha. Se nós não tivermos esperança e iniciativa, irmãos, nós vamos sempre ficar com as migalhas. Mas Deus quer que nós tenhamos fé e esperança e iniciativa para nós participarmos das grandezas de Deus. Irmãos, estou falando aqui de riqueza, disso não, mas de tudo que Deus tem de melhor para nós nessa vida. Ou se não a palavra nos engana, não, a palavra não engana ninguém, irmãos. É que nós estamos vivendo uma época que nós não paramos para pensar nas grandezas da palavra de Deus, daquilo que Deus tem de melhor para nossas vidas. Oh, irmãos, se nós não olharmos para isso, irmãos, nós vamos ter esse problema sério. Deus preparou condições melhores para nossas vidas. Deus preparou algo melhor para a tua vida, para a minha vida. Cabe a nós agora termos iniciativa, temos esperança de que a coisa vai fluir e de que a coisa vai acontecer em nossa vida. Oh, irmãos, não é porque nós estamos numa igreja pequena, num grupo pequeno de pessoas, que os milagres não acontecem. Não, Jesus falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. E nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, e Deus vai se manifestar em favor da sua igreja. Oh, irmãos, glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos, irmãos, sofrendo as consequências da nossa falta de lucidez cristã, falta de lucidez daquilo que Deus deu para nós. Uma outra coisa, irmãos, Deus nos deu tudo isso, nos dá esperança, nos dá paz através do Espírito Santo, nos dá tudo. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque além de Deus viver em nós, Deus quer que quem vive ao nosso derredor veja a vida que Ele nos deu. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus se manifesta a todo mundo de uma maneira da pregação do Evangelho, através da teologia natural, não importa como. Mas Deus quer se manifestar publicamente através das nossas vidas, para que quem está em nosso redor veja a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Mas, irmãos, isso aqui tem sido um problema difícil para nós. E quando a gente olha para essas questões, irmãos, existe agora uma coisa difícil, que é a certeza disso tudo acontecer. Irmãos, olha para isso.
e a esperança nos traz confusão. Aonde está a certeza no nosso interior de que Deus tem coisas melhor para você na semana que vem? Pastor, eu não posso pensar assim se não acontecer. Se não acontecer, não aconteceu, irmão. Mas Deus tem o melhor para nós, Ele tem o melhor. E eu creio que vai acontecer. Eu creio que vai acontecer. Tudo é possível que crer. Jesus disse isso aí, irmãos. Deus, Ele tem o melhor para nós. Mas nós temos que ter a certeza, como filho de Deus, que Ele nos amou, entregou Jesus, sendo ainda inimigo, nós demos Jesus para nós aceitamos Jesus, agora Deus tem o melhor para nós. Certeza disso. Não é utopia, não é uma barganha com Deus. Não, Senhor, eu sei que o Senhor tem melhor para mim, porque eu sou teu filho, sou teu servo, nasci de novo através de Cristo, do Espírito Santo da Palavra, e eu creio, eu tenho a certeza que o Senhor tem o melhor para mim. Ô irmãos, quando falta certeza na vida do ser humano, é porque não existe esperança. Não existe esperança. Nós vivemos por viver. Vivemos por viver simplesmente isso. Não existe esperança do novo dia, do novo amanhecer. Amanhã é domingo, mas um domingo de vitória, um domingo de bênção, um domingo diferente da minha vida. Certeza disso. Por que isso, irmãos? Porque a certeza, ela é uma decisão que vem lá do fundo da alma, que o Espírito Santo gerou no nosso coração e vem lá de dentro agora. Eu não estou vendo o resultado, mas eu estou crendo no resultado. Eu não estou vendo o meu carro, mas eu sei que Deus vai me dar um carro. Eu não estou vendo a minha casa, mas eu creio que Deus vai me dar uma casa. Eu não estou vendo o dinheiro para pagar a conta, mas eu creio no Deus que vai prover o dinheiro para me pagar a conta. Ô irmãos, aonde está essa certeza? Aonde está essa convicção que tem que vir lá do fundo da nossa alma? Se nós olharmos os heróis da fé, e se nós pegarmos a biografia de muitos homens, de Hudson Taylor, de George Miller, nós vamos passar vergonha, irmãos. Porque aqueles homens tinham certeza, uma convicção de que as coisas iriam acontecer e acontecia. Mas hoje, irmãos, nós não temos certeza e convicção de que as coisas vão acontecer. Nós apenas podemos até falar, mas lá no nosso interior não existe convicção, não. Não existe convicção. Eu já preguei aqui, já falei. O primeiro evangelismo que eu fiz na minha vida foi pregar nos postos, lá em Santo André. Tragam os aleijados, paralítico, coxo, tuberculoso, leproso. Traga tudo para a igreja, para que Jesus vai curar. Jesus vai curar. Irmãos, e Deus fazia. Será que Deus mudou? Agora seja sincero com você. Você tem coragem de colocar um negócio desse no poste hoje? Você não tem coragem. Eu vou colocar nada? E se Deus não curar? E se não acontecer? Olha, cadê a convicção? Cadê a certeza? Eu vou colocar lá porque não sou eu que vou curar, nem minha igreja, nem meu pastor. Quem vai curar é Jesus. Ele é o Senhor da igreja. É Ele que vai fazer. E se Ele não fizer, alguma coisa Ele tem nisso. E Deus faz, irmãos. Quando nós temos certeza, convicção, Deus faz. Deus não faz só lá e lá, não. Deus faz em qualquer lugar. Nosso Deus não é o Deus de lá ou de lá, não. Deus está ali, Deus está lá, não. Deus está onde Ele é glorificado e exaltado. E Ele quer que nós tenhamos essa confiança, essa certeza de que Ele é Deus de nossa vida, para se manifestar a todos que estão ao nosso derredor. Que as pessoas vejam que Ele é Deus em nossas vidas. Ô irmãos, vamos olhar para o caso dos nossos irmãos na Babilônia. Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Eles propuseram não se contaminar com a iguaria do rei, para que os homens lá vissem que o Deus que eles serviam era diferente. E o que aconteceu, irmãos?
Os dias que eles comeram legumes se tornaram mais saudáveis, mais bonitos do que aqueles que comiam as iguarias do rei. Eles confiavam absolutamente, tinham certeza, tinham convicção de que Deus ia agir em favor deles. Mas hoje, irmãos, se é para comer iguaria do rei, eu vou comer porque eu não sei se Deus vai... Não, irmãos, Deus faz na vida daquele que crê. Tudo é possível que crê. E Jesus falou para Marta: Marta, se creres verás a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus, você tem que crer, ter certeza que Ele é um Deus que age. Não é um Deus que agia, é um Deus que age. Outra coisa, irmãos, que Deus quer fazer em nossa vida, olha só, e a esperança não traz confusão. Por que isso, irmão? Sabe por quê? Sabe o que acontece? Tem pessoas que têm medo de tudo e de todos, porque não tem esperança na proteção de Deus e nem na garantia que Deus dá. Nós não podemos abusar de Deus e nem colocar Deus à prova, isso aí não. Mas nós confiarmos em Deus é o nosso dever, nossa obrigação. Sadraque, Mesaque e Abednego não tentaram Deus quando foram jogados lá no fogo ardente. O Misael, o Azarias e o Hananias, que foram colocados o nome de demônios neles. Eles não tentaram Deus. Se Deus quiser, Ele nos livra. Você não se preocupa com isso, não. Se Deus quiser, Ele nos livra. Eles tinham certeza e que Deus ia trabalhar com eles dentro da fornalha. Deus não livrou eles da fornalha. Foi na fornalha que Deus trabalhou com eles. Por que isso? Sabe por quê? Porque o nosso Deus, irmãos, o nosso Deus é um Deus que gosta de nos libertar diante das grandes provas. É nas grandes provas é que Deus mostra que Ele é um Deus, irmãos, em nossas vidas. Quando nós temos essa certeza, quando nós temos essa convicção, quando nós temos a esperança, nós temos essa paz, é na hora da maior prova é que Deus vem com a bênção, é que Deus vem com a vitória. É no último momento, às vezes, quando você às vezes está até desanimando, mas é nesse momento que Deus chega e fala assim: agora, filho, agora, filha, a tua bênção chegou. Oh, irmãos, aonde está a nossa esperança, irmãos? A esperança está no que vemos, não. A esperança está no que nós não vemos. Mas nós temos um Deus que trabalha em nosso favor, irmãos. Oh, irmãos, que nós venhamos, irmãos, a não esquecer de uma coisa. Essa esperança e essa paz, ela traz um gozo profundo em nossa alma e nosso coração. Esse gozo é aquela comunhão, irmãos, que você faz questão de não querer perder em nenhum momento. Quando você tem essa certeza, essa paz, essa esperança, você tem um gozo dentro de você que você não quer perder por nenhum momento da sua vida. Você não troca nada por isso. Mas hoje, irmãos, infelizmente, vivemos no século 21, aquela coisa toda, e esse século, ele tem cegado o entendimento, não só das pessoas, para que não resplandeça a Cristo, o Evangelho de Cristo, mas até para os cristãos, para não confiar em Cristo. Irmãos, esse século tem trazido notícias, trazido tantas coisas que acontecem, para fazer com que o cristão não confie mais em Cristo. Ele passa a confiar em tantas coisas, metodologias humanas, e líderes, e métodos aplicados, e tantas coisas. Não, irmãos, a Bíblia é bem clara, nós temos que confiar no Senhor. É dele que vem a vitória. Irmãos, vamos pegar o Velho Testamento, vamos pegar o caso do rei Josafá, quando estava numa situação difícil. Josafá simplesmente, irmãos, orou a Deus, e Deus deu a resposta: coloca os levitas para ir cantando, que vocês não vão ter que guerrear não, quem vai guerrear sou eu. Irmãos, quem guerreia por nós é Deus.
Deus é que guerreia por nós não precisamos guerrear com o nosso braço, não. O nosso braço é para nós levantarmos e adorarmos ao Senhor. Quando acabamos de adorar ao Senhor, a vitória vem. E se a vitória não vier hoje, amanhã é um novo dia, uma nova história. Se a vitória não vier hoje, irmãos, amanhã, Deus com certeza terá novas coisas em nossas vidas. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Quando nós temos essa alegria, quando nós temos essa esperança que não traz confusão, nós temos uma outra coisa, irmãos, em nosso ser, em nossas vidas. Nós temos a certeza de que Deus nos ama. Irmãos, eu falar que Deus me ama é uma coisa, mas a certeza é algo que virá de dentro. Deus me ama. Mas pastor, se Deus me ama, por que eu estou passando por esse problema? Não confunda as coisas. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, como Paulo coloca aqui. E você tem que ter certeza que esse Deus que te ama, Ele não vai deixar você perecer. Você tem que ter certeza de uma coisa, que esse Deus que te ama, Ele vai vir ao teu encontro. Esse Deus que te ama vai vir te socorrer. Mas, irmãos, quando nós não temos essa esperança, não temos essa paz, essa certeza que Deus nos ama, irmãos, traz uma confusão danada. Se eu sou filho de Deus, por que está acontecendo isso comigo? Se eu sou filha de Deus, por que está acontecendo isso comigo? Não tem nada a ver uma coisa com outra, irmãos. As consequências da vida são problemas que acontecem com todo mundo. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos que ter a convicção, a certeza de que Deus nos ama. Mesmo diante das maiores dificuldades, dos maiores problemas, nós temos um Deus que nos ama. Morreu na cruz através do seu Filho para nos salvar e está conosco guerreando nossas causas e nos ama mesmo diante de qualquer situação que nós estejamos vivendo. Deus nos ama. Porque Paulo deixa bem claro aqui, mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não vai te abandonar e nunca abandonou ninguém. É que as pessoas sem paz e sem esperança, elas abandonam a Deus, mas Deus nunca abandonou ninguém. Quando falta paz, falta esperança, a primeira coisa que as pessoas fazem é abandonar a Deus. Como diz a rapaziada, vou dar linha para pipa, vou embora, abandona Deus, perde a bênção, perde a vitória. Mas Deus, Ele nos ama, Ele prova o seu amor por nós. E quando nós vemos isso, irmãos, nós temos um motivo a mais para nós glorificarmos a Deus. Deus me ama, eu sou amado por Deus. Irmãos, se existe uma coisa que todo mundo gosta de saber, é que é amado. Menos os cristãos. Você fala, Deus te ama. Amém. Que se torna uma coisa tão comum no nosso dia a dia, que Deus nos ama. Mas isso tem que estar lá dentro, irmãos. Lá no coração, lá na alma. Deus me ama. Eu sou amado por Deus. Eu, um ser humano, sou amado por Deus. Deus me ama. Você lembra que o rei Davi disse? Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Ainda que tudo esteja contra você e contra as tuas possibilidades, você tem um Deus que te ama e que vai trabalhar em teu favor. Amém, irmãos? Irmãos, esse é o Deus que nos dá paz, nos dá esperança. Mesmo diante de qualquer impossibilidade, Ele é o Deus que nos ama e está trabalhando em nosso favor. Vamos ficar em pé.